E no Tudo de Melhor estamos vivendo o mês de setembro e a Rádio Nova Ribeirão participa intensamente do mês Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Um tema delicado que deve ser abordado com muita consciência para não despertar gatilhos, mas que deve ser comentado, porque muitas vezes as pessoas não falam no rádio, não se fala, não se comenta casos. Mas é importante que você fique informado, fique atento com o que está acontecendo no seu trabalho, na sua casa. E por isso, para nossa grande alegria, estamos recebendo 2 voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida, o Edilson de Oliveira e o Francisco Cardoso. Bom dia, sejam bem-vindos ao Tudo de Melhor. Bom dia, André, bom dia, ouvinte. Para nós é uma honra participar do seu programa e falar um pouquinho mais das atividades do CVV, bem como do Setembro Amarelo, mês assim de grande sensibilização sobre esse tema tão sensível como você disse. Eu quero saber dos dois, como que surgiu no coração de vocês ser voluntário do CVV, fazer um trabalho que é um trabalho anônimo, que não aparece, não tem visibilidade, as pessoas não veem o seu rosto, mas que tem tanto impacto na vida de cada um. Como foi para você, Francisco? Então, André, eu estava vivendo um momento pessoal muito difícil e a minha mãe me orientou a procurar um trabalho voluntário. E um dia, ali perto do Itaú da Martinico Prato, tinha uma faixa do CVV e eu liguei, tinha um número de telefone, né? E eu liguei e eu fui extremamente bem atendido. A pessoa que estava do outro lado foi fantástica. E então aquilo já me despertou o interesse de fazer parte daquele grupo, né? Daquele trabalho, daquele pessoal que era tão receptivo. E eu fiz a inscrição e participei do curso e faz atualmente mais de 16 anos que eu estou voluntário do CVV. Nessa época que você viu essa faixa de 16 anos, o CVV ficava ali perto mesmo, na Vila Tibério, perto daquele hotelzinho, né, que tinha esquina na esquina da Augusto Severo com a Dr. Loyola. Tinha um hotel de esquina e era do lado ali o CVV. E para você, Dilson, como que despertou esse ser voluntário? Eu sempre quis fazer um trabalho voluntário que não atrapalhasse o horário das minhas atividades profissionais, nem como o dia a dia com a minha família, né? E aí um tio meu muito querido já fazia esse trabalho em Araçatuba, e aí uma amiga aqui de Ribeirão Preto me convidou que ia ter um processo de seleção, e eu fui para o CVV porque eu sabia que eu poderia trabalhar, por exemplo, das 11 às 3 da manhã, das 3 às 7, num tempo que não afetaria as minhas atividades do dia. E assim eu entrei no CVV junto com o Francisco. Na semana passada nós entrevistamos a representante do Centro do Voluntariado, foi o dia do voluntário. E ficava aquela pergunta, todo mundo pode ser voluntário? Todo mundo pode ser, basta procurar alguma coisa que você se identifique, onde você tem seus dons, seus talentos, seu tempo, sua capacidade. Mas para o CVV, para esse processo de escuta, qualquer pessoa pode ser, a partir do momento que faz um curso ou não? Tem que ter um perfil específico para ser voluntário. O CVV, o voluntário, ele só precisa ter mais de 18 anos, passar por um programa de seleção, que é um programa que demora de 21 a 36 horas, mais ou menos uns 3 meses, né? Nesse programa ele tem aulas teóricas, tem muita prática, né? Muita simulação de atendimento. E durante esse tempo, ele vai ter contato com a proposta, com a filosofia de vida que o CVV nos entrega, e ele vai fazer a escolha, né? Durante esse tempo de treinamento, né, de participação, ele vai verificar se o CVV é para ele, né? O CVV é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o CVV, entendeu? Então é esse processo. Francisco, você já está numa caminhada longa aí no CVV. Ao longo do caminho, muito voluntário chega e fala assim, isso não é para mim.
vou parar, não está dando. Tem esse desânimo às vezes, né? Bate essas dificuldades? O nosso trabalho é um trabalho diferenciado, né, de outros voluntariados, vamos dizer assim, né? A gente vai lidar com as fraquezas humanas, né? Com o íntimo do outro, né? Com as dificuldades extremas do outro, né? E para isso a gente precisa de muito preparo, né? Preparo psicológico, tá? A gente precisa estar bem, a gente precisa se conhecer. Muitas das vezes nós vamos fazer um plantão e a gente está com um problema pessoal e chega lá, se depara com a outra pessoa ligando com um problema semelhante ao nosso, né? E muitas vezes isso assim, dá uma desestruturada mesmo, né? Mas a gente tem os nossos colegas, né? Que de repente a gente não está muito bem para fazer o plantão, pede a substituição de um colega, ou depois de um atendimento muito pesado, liga para um colega e desabafa também, né? Como a outra pessoa faz conosco, a gente desabafa com os nossos colegas, né? Olha, eu estou vivendo uma situação assim e tal, e eu atendi uma pessoa que ela também está passando por isso, né? Isso me desestruturou um pouco e tal, né? Mas muitas das vezes a gente pensa que é capaz, que nós somos um super-homem, que a gente dá conta, etc. e tal, e de repente vai se deparar com a realidade, não é fácil, né? Por isso a nossa rotatividade é muito grande. A gente precisa sempre estar fazendo curso para captar novos voluntários, porque a rotatividade é grande, né? A pessoa entra e sai numa velocidade que é inimaginável, né? Pessoas que têm 16 anos, como o Edilson e eu, são uma realidade quase que impossível, né? Por exemplo, no nosso curso, nós passamos em 20, hoje estamos nós dois, né? Então é essa rotatividade que faz com que a gente precisa fazer sempre curso para captar novos voluntários. Inclusive a gente vai começar um curso agora, e o pessoal pode se inscrever pelo site, né? cvv.org.br, na aba voluntários, que lá ela vai encontrar todas as informações como ela fazer a inscrição. Hoje está muito em moda falar cuidar de quem cuida, cuidar do cuidador. Você falou que tem um amigo para desabafar, mas tem um suporte, tem algum psicólogo, tem alguém que vocês procuram, tem alguma coisa, algum amparo religioso, você fala assim, nossa, hoje foi pesado, eu liguei para o colega, mas para o dia a dia para vocês têm alguma retaguarda de suporte para aguentar tantas emoções assim? O CVV, ele nos dá muito. A única coisa que nós, voluntários, damos para quem nos procura é o nosso tempo, o nosso coração e a nossa disponibilidade. Mas o CVV, como o Francisco disse, ele nos permite a busca do autoconhecimento. Então, todos os meses, né, uma vez por mês, nós reunimos, estudamos, colocamos as nossas dificuldades, treinamos, não é? Nos aprimoramos, olhamos para dentro para perceber e ter contato com os nossos preconceitos, com as nossas dificuldades, e assim no treinamento, no dia a dia, nós vamos nos capacitando, nos tornando melhor para nós e consequentemente para outra pessoa. Nós não temos nenhum cunho religioso, político, mas nós mesmos a gente se ajuda, o CVV dá muito suporte para a gente, né? São pessoas comuns atendendo pessoas comuns, são conexões de coração, não tem cunho religioso, político, nada nesse sentido. Falando em conexões,
vocês vão voltar aqui na Rádio Nova Ribeirão, que é Setembro Amarelo, todo mês muito empenhado, no programa Conexão Ribeirão, na próxima quarta-feira, às 3 da tarde, o Ricardo Cione, o Beto Ribeiro, também vão receber o Francisco, o Edilson, porque certamente vão surgindo muitas dúvidas. Então, o que a gente não conseguir responder agora, no Tudo de Melhor, quarta-feira você tem mais uma chance. Mas eu quero saber, assim, no imaginário das pessoas, fica assim, eu estou conversando, é uma voz que está do outro lado, que está me acolhendo. Mas como que é um ambiente lá no CVV? Tem uma sala com uma mesinha, tem um momento do descanso, não tocou o telefone, dá para eu ler um livro, assistir uma TV, dar uma descansada? Como que são os bastidores do CVV? Ah, legal. A pessoa tem curiosidade, né? Nosso posto, nós temos 2 salas de atendimento distintas, né? E há um tempo antes da pandemia, nós fazíamos também atendimento presencial. Então, nós somos mais de 100 postos no Brasil todo. Né? Alguns atendem 24 horas, outros não. Aqui em Ribeirão nós atendemos das 7 da manhã às 3 da manhã. Ainda está vago o horário das 3 às 7. E assim, não tem... a gente simplesmente tem uma sala com telefone, a gente senta e atende. Como você fala, dá tempo de fazer isso, dá tempo. Já teve tempo que o telefone tocava a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, né? Antes desse 188, que é um telefone randômico, aí, que atende o território nacional todo, é como um PBX virtual, num convênio que aconteceu entre o Ministério da Saúde, a Anatel e o CVV, né? Lá em 2017. Então, tornou-se um número assim, nacional. Né? Antes era número regional, agora é nacional. Então antes tocava 30 minutos, 40, agora toca de 20 em 20 segundos. Então não dá tempo para fazer nada. Às vezes a gente desloca para tomar um café, se refazer de algum atendimento, né, André? Mas é só full time, assim, você está lá o tempo todo. Então eu estou aqui no CVV, sou voluntário, fui lá, senti no coração, liguei para vocês, entrei no site, no cvv.org, fui lá na abinha de voluntário, fiz o curso, fui aprovado. Eu posso atender de repente uma pessoa que está lá em Salvador ou uma pessoa que está lá no Rio de Janeiro, é assim? Perfeitamente. Qualquer lugar do Brasil, todo o Brasil todo você pode atender. Em Manaus, como de Manaus para atender de Ribeirão, né? As pessoas, é importante frisar, o acesso é 188, ele é um número nacional. Né? Você pode atender gente em qualquer lugar do Brasil. Mas isso acaba sendo positivo porque quando era só o atendimento aqui, de repente a pessoa recorrente, é a mesma equipe, até poderia criar um vínculo, uma proximidade. Hoje não, hoje até para o voluntário acaba sendo melhor essa possibilidade de atender tão distinto assim? Sim, teve ganhos, né, com essa abrangência do 188. Né? Como você falou, tem pessoas que ligam no CVV durante muito tempo, 10 anos, 15 anos, né? E sentiram muito quando ia deixar de ter o contato com o voluntário da regional, pelas características, né? Mas vamos se adaptando aí, hoje a gente atende e é melhor, como você falou, porque a abrangência é maior, né? A rotatividade de assuntos, então não é raro, mas é difícil nós atendermos a mesma pessoa mais que uma vez. Francisco, antes de conhecer o CVV, você falou que estava procurando alguma coisa, veio a dica da mãe, vai ser voluntário. Você tinha noção que o ser humano anda tão carente, tão necessitado de escuta? Nesse sentido, foi um tiro no escuro, vamos dizer assim, né? Porque eu pensava que ia atender um telefone, conversar com uma pessoa e tal, e é muito além disso, mas muito além disso. Nós temos um jeito diferente de conversar com as pessoas. Por isso precisa desse treinamento. Nós não aconselhamos, nós não direcionamos, nós não damos conselho, nós não julgamos, não nos sugerimos. Tudo é comandado pela outra pessoa. Tudo.
sentido, foi um choque de realidade, né? Da nossa realidade com a realidade do CVV e com o jeito de ser do CVV, né? Porque é um jeito diferente de conversar, né? Ele não faz pergunta, não julgamos, né? Então, a gente tem contato e a pessoa confia no nosso trabalho, porque ela tem certeza que ela vai encontrar isso lá, né? Que ela vai encontrar um ouvido amigo e que o que ela disser para nós vai ficar entre o voluntário e a pessoa, né? Então ela fala sobre tudo, absolutamente sobre tudo. E nesse sentido, muitas vezes ela se sente mais leve, né? Quando nós falamos, a gente está se ouvindo, né? Então, quando tem esse espaço aberto para a pessoa desabafar verdadeiramente, e que ela não vai ser julgada, que não vai ter interferência, né? Nós recebemos muita ligação da pessoa que fala assim: eu quero falar, você vai me ouvir, eu quero só falar, então vamos conversar. E a pessoa fala durante um bom tempo e desliga e agradece muito aquele espaço, porque ela precisava só falar, né? E na sociedade, de modo geral, ela vai ser interrompida, né? Muitas e muitas vezes vai ser questionada, né? Na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Às vezes você quer desabafar, você quer contar um negócio e a pessoa quer contar dois. Pois é. E comigo está acontecendo isso também, né? A pessoa vem falar alguma coisa: ah, não, comigo está acontecendo isso também. Isso é tranquilo, né? A minha dor é diferente da sua, né? O que dói em mim vai doer diferente em você, né? Uma situação que você tira de letra, para mim é um fim do mundo. Agora a gente imagina o sofrimento e a dor de uma pessoa que está prestes a dar fim no seu bem mais precioso, né? Que é a vida, né? Que dor que essas pessoas estão sentindo, né? Então a gente está lá fazendo o nosso trabalho e dedicando o nosso ouvido amigo para outra pessoa. E o nosso ganho é imenso. É inimaginável o que a gente ganha fazendo um trabalho desse. E o atendimento tem tempo? Porque se eu for num psicólogo, tem um tempo. Se eu for num terapeuta, tem um tempo. Um atendimento no CVV é cronometrado, a pessoa tem a liberdade de desabafar, você pode ficar lá 1 hora conversando com o Edilson? Não tem um tempo. Quem determina o tempo é a pessoa. Enquanto houver uma relação de ajuda genuína, quando tiver acolhimento, quando estiver acontecendo desabafo, conversa, né, onde ela encontra esse ambiente acolhedor, livre de críticas, de julgamentos, a gente vai conversando, né, até o momento que não necessitar mais. Mas não tem um tempo assim, às vezes 20 minutos, a média em 30, depende. Cada caso é um caso, porque cada pessoa traz os seus problemas, né? Eu falo problema, André, mas não são só problemas. As pessoas não lidam só com problemas, elas falam dos seus momentos bons e momentos não bons. A gente sempre ressalta, mas tem gente que liga lá. Existe isso, eu ligo no CVV para falar: olha, eu só quero dizer que eu estou feliz que nasceu meu filho. Eu só quero dizer que eu estou feliz que nasceu meu filho, e eu não consigo dizer isso no ambiente de trabalho, onde lá ninguém tem filho, ninguém pode ter. Ou eu quero falar que meu time ganhou, porque lá tudo que vai virar uma guerra, se sabe? Fala de momentos bons. Não tem. Percebe? É um ambiente acolhedor, um ambiente onde o sigilo é total e as pessoas podem ser o que elas são, falar o que elas querem falar. E normalmente, às vezes, né,
essa questão da alegria, de uma promoção, que está super alegre com uma promoção e tal, ela vai falar isso no ambiente de trabalho, o pessoal pode, mas ficou metido, não sei o quê, né? Então as pessoas, é bom frisar isso, que as pessoas ligam lá também para contar coisa boa. Que legal, então você que está nos ouvindo agora, quer ser voluntário do CVV, já aprendeu mais uma, hein? Não, tem coisa boa lá também, tem notícia boa, tem momentos de interação muito positivos. Mas estamos vivendo o Setembro Amarelo e nesse sistema que você ouve coisas boas, coisas não tão boas, por que esse destaque? Por que o CVV se empenha tanto no Setembro Amarelo? Os indicadores estão causando preocupação? Realmente tem muita gente com ideia, com pensamento, não estão resistindo, segurar a bronca e não estão pensando num ato extremo. Por isso que vocês se mobilizam tanto? A sociedade, essa campanha do Setembro Amarelo, se não me engano, completa 11 anos esse ano. 11 anos. Completa 11 anos. O CVV é uma das entidades engajadas nessa campanha, que surgiu justamente para sensibilizar a sociedade sobre esse tema tão importante e tão sensível, que já foi motivo de muito tabu. Não que hoje não o seja, porém é menos. Então a gente se empenha para colocar os olhos mesmo, né, o foco, o holofote sobre essa questão do suicídio. Então nós trabalhamos a prevenção do suicídio, né, que acontece aí, como você falou, ainda assim de uma maneira muito triste, né, da nossa sociedade. Inclusive a campanha do Setembro Amarelo desse ano é uma conversa pode mudar uma vida, né? Então veja a importância de uma conversa, né? Agora, você já imaginou, já se imaginou ouvindo por 20 anos a pessoa contar todo dia a mesma história? Já se imaginou? A gente ouve. Agora não, né? Por conta do 188, né? Mas quando era regional, nós íamos pro plantão e durante o plantão a pessoa se ligava sempre, né? E sempre com a mesma história, né? Então, na família é capaz de suportar isso. Agora você não está ouvindo a mesma história, mas a pessoa provavelmente está contando a mesma história para um outro voluntário que está acolhendo. E você dá uma dica muito legal, um gancho muito bom, para que nós fiquemos mais atentos com os nossos idosos, por exemplo, né? Eles gostam, tem pessoa que ou por uma saudade extrema, ou por ter vivido poucas experiências, ou até mesmo por senilidade, por alguma outra função cognitiva, fica reproduzindo a mesma história, e a gente já tem aquela tentação de cortar logo, né? Não, você já contou isso. Não, isso eu já sei. E isso acaba jogando a pessoa mais para baixo ainda, né? Isolando mais ainda. Né? Certamente, e você colocou num ponto de contando a mesma história, porém, isso não acontece só com os idosos, né? Nas nossas conversas, assim que nós começamos a conversar com o outro fora do CVV, e tem uma palavra-chave uma palavra assim que ele diz: você já passou por alguma coisa? Traição. Você já não escuta mais nada do que a pessoa está falando, só está esperando ela acabar de falar para você colocar a sua opinião sobre isso. Então é muito importante a gente estar atento dessa escuta empática para receber do outro aquilo que ele quer dizer. Porque, fala, namorado, você já parou de ouvir o que ele está dizendo. Ele pode falar muitas pérolas, você não ouve falar mais nada. Trabalho, chefe, futebol, você parou. Assim que essa palavra cai no nosso cérebro, parece que você trava, só esperando a oportunidade para você falar da sua experiência sobre isso, como você entende, o que você passou, e com todo o amor, com toda a boa intenção, dar um conselho, dar uma sugestão, fazer uma crítica, porque nós aprendemos, né, na nossa vida a ser bom, né, dar conselho, encaminhar a pessoa, olha, não faz isso, e as pessoas não querem isso, né? Muitas vezes elas querem desabafar, porque se ouvindo
Nós acreditamos durante 62 anos que a pessoa se ouvindo, ela tem a possibilidade de por ela encontrar caminhos, alternativas, soluções. Ela só precisa de um espaço fértil para que isso possa acontecer. 16 anos. Quando vocês começaram, o telefone era diferente, o computador era diferente. Houve uma explosão tecnológica muito grande. As pessoas estão conectadas, estão atentas, estão conversando. Muitas vezes eu sei o que está acontecendo lá na Coreia do Norte, mas não sei o que está acontecendo no quarto aqui do lado. Não sei, eu sei o que o cantor famoso comprou hoje, mas não sei o que o meu filho almoçou hoje. Vocês perceberam que nos últimos tempos, as pessoas estão mais distantes, estão com mais dificuldade ainda de dialogar por conta das tecnologias? Deu para perceber isso no trabalho de vocês? Principalmente com isso aqui, ó, com o advento do celular. Né? As pessoas estão muito só, estão muito solitárias. E a maior solidão é aquela que acontece, como você falou, dentro de casa. Não raro nós recebemos ligações que as pessoas estão na sala, estão em todo lugar, e tem quem está ligando está no quarto se sentindo só. Já recebemos ligações de dentro de um cruzeiro, onde tem aí certamente 5 mil pessoas. A pessoa se sentindo só. O sonho de todo mundo está no cruzeiro, curtindo, e a pessoa se sentindo só. Né? Então essa solidão acompanhada é a pior que tem. Que não consegue espaço para a conversa, para uma escuta, né, dentro do próprio ambiente onde trabalha, onde estuda, dentro da casa, principalmente dentro de casa. Agora, vocês têm por princípio lá na atividade não aconselhar, mas agora vocês estão fora e vocês estão conversando com uma ou com milhares de pessoas, porque uma rádio feita pela internet, ela chega em lugares inimagináveis. Sim. E agora nós vamos ter que dar alguns conselhos aí para quem está nos ouvindo. Então, o primeiro conselho que eu vou pedir da dupla: quem quer ser voluntário do CVV? Quem tem esse desejo? A pessoa ficou, puxa cara, CVV, da mesma curiosidade que você passou ali, viu aquela faixa esticada, e era uma faixa que ficava, um dos pontos que mais ficava realmente era ali na Vila Tibério, na pracinha, em frente ao Itaú, tinha a faixa esticada ali do CVV. O que você fala para quem está nos ouvindo agora? Entrar no site do CVV, se inscrever e participar do curso, né? Mesmo que a pessoa chegue no final do curso e perceba que ela não vai conseguir continuar como voluntário, né? Um curso é maravilhoso, o curso é fenomenal. A gente entra em contato com o nosso eu interior, né? Que muitas vezes a gente não quer entrar em contato com aquela pessoa que nós somos verdadeiramente, né? Então, nesse sentido, participar do curso é maravilhoso. E André, como você estava dizendo na tecnologia, depois do evento do 188, nós precisamos nos preparar muito mais, porque a gente recebe muito mais ligação e muito mais profunda, pessoas falando verdadeiramente de tirar a vida. Então a gente precisa ir para o plantão muito preparado, porque às vezes chega no fim do plantão, está esgotado com tanta carga emocional que vem do outro lado, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ir para o plantão muito preparado. E você, Dilson, agora você vai falar para quem está nos ouvindo e que não está legal. A pessoa está ali, não está legal. Ela está ouvindo o nosso programa agora, está nos assistindo no YouTube, mas ela está com um olhar distante, ela está perdida, ela está triste. Como disse o CVV, ela perdeu o sentido da vida. O que você fala para essa pessoa agora? Acessa 188. Acessa 188. Liga no 188 que certamente
você há de encontrar um coração disposto a te ouvir, disposto a conversar com você, disposto a estar com você inteiramente, tá? Conexão de corações aí. Não deixa o copo encher. Liga lá no CDV, vamos conversar. Nós atendemos 24 horas por dia, todos os dias da semana. Não tem feriado, não tem Natal, não tem. Todos os dias, né? Vai ter sempre alguém com o coração assim aberto para te receber. A gente frase feita, mas a gente quer ser a vírgula na história da pessoa, né? Nunca o ponto final. A gente sempre quer dar continuidade à história, então que ela, assim, procure um ambiente que você esteja sozinho, né? Porque as ligações são sigilosas, então é bom que você não esteja ninguém por perto para facilitar o seu desabafo, né? A sua transparência, a sua verdade naquilo que você vai falar. Então, eu não tenho sombra de dúvidas que 188 é uma opção muito, muito eficaz, né? Nesse momento de dor, de solidão, né? De alegria também. Então, estamos lá para atender a todos que nos procuram. O programa Tudo de Melhor, neste sábado, quer destacar 2 pontos. Primeiro, para você que está em casa hoje, não precisa sofrer tanto ou não precisa sofrer sozinho. Existe um serviço que está disponível para te amparar. E num segundo, tomando a liberdade, prestar uma homenagem, um agradecimento todo especial a todos os voluntários do CVV no Brasil inteiro. Muitas vezes nós temos noção de heróis, de salvadores de vidas, que são os bombeiros, os policiais, ou aqueles heróis fictícios das histórias em quadrinhos, de Hollywood, mas tem herói nos hospitais, nas ambulâncias, e tem os heróis anônimos, os heróis sem rosto, os heróis que só têm uma voz que muitas vezes fala pouco e um ouvido acolhedor, que são os voluntários do CVV. Então eu quero que, em nome de vocês, todos os voluntários se sintam abraçados, se sintam agradecidos por esse trabalho que não tem valor, não tem preço, porque um médico, ele tem uma tabela de honorários, tem um preço para ele salvar a vida. Um bombeiro, por mais que se empenhe, ele tem no final do mês um holerite, porque ele salva vidas. E um voluntário principalmente de um serviço de escuta, de acolhimento, não tem esse holerite. Pelo contrário, ele paga para se deslocar até a sede, é um tempo que ele poderia estar com a família, que ele poderia estar descansando. Você falou que tem horários da madrugada. Aliás, gente, matricule-se no próximo curso que tem vaga lá para madrugada. Então eu quero que vocês recebam, sintam-se acolhidos e agradecidos por esse trabalho fantástico que vocês desempenham. Obrigado, André. Esse programa que eu tenho convicção que vai atender e vai atingir muita gente. Quero aproveitar e deixar aí o nosso site para as inscrições do curso que vai acontecer agora no final de setembro, né? São 2 turmas, uma dia 25, que é uma quinta-feira às 19h30, e a outra dia 27, que é um sábado às 14h. Você acessar www.cvv.org.br/voluntários/Ribeirão-Preto, você vai já cair na nossa página e pode fazer a inscrição. Curso presencial? O curso é online. Online? Online. Quer dizer, mais fácil ainda. Mais fácil ainda, não tem por que não fazer, né? É o que o Francisco disse, tenha contato com a filosofia. Mesmo que você não vá ficar, existem alternativas, existem outras maneiras de conversar, de acolher, de estar junto, que vale muito a pena. Francisco, para a sua vida, ir para o CVV é uma revolução. Esse exercício da escuta que você tem lá no telefone, mas eu vou generalizar para os voluntários.
reflete lá no dia a dia ou chega no dia a dia e você só quer falar? Porque se eu passou ali, quanto tempo que é um plantão? Só para eu saber? 4 horas. 4 horas. Você passou 4 horas só ouvindo e a hora que você chega em casa você só quer falar? Como que é isso? A gente faz um plantão de 4 horas semanais, né? E a ideia é que essas 4 horas sejam estendidas, né? De repente passe para 6, passe para 8, passe para 10, até que se torne algo bem natural, né? E que a gente leve para a nossa vida mesmo, né? Essa questão de ser um voluntário e de não ter interferência na vida das outras pessoas, né? E que esse voluntário ele se torne um voluntário mesmo, né? Efetivamente. E a gente tem muitos casos de transformação mesmo de voluntário, né? De pessoas que entram no trabalho e a partir de um certo tempo você nota uma diferença muito grande naquela pessoa, né? De quando ela entrou até o momento que ela está no trabalho, né? De transformação, né? Com você foi assim também, Gilson? Chegou para dar e acabou recebendo? Foi buscar a mãe e sair tosquiado, viu, André? Veja, eu sou um apaixonado pela figura do voluntário, um samaritano, né? Na essência da palavra, aquele que ajuda quem quer que seja. Então, eu tento aproximar o